Fala, jovens! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No assunto de hoje, jovem, vamos falar do aniversário do Tatu da Fruta podcast. Hoje, 13 de junho, Tatu da Fruta podcast está completando um aninho de vida. Então hoje nós vamos falar um pouco da história de um aninho dele aí, para quem não conhece, dos episódios que tiveram maior relevância e um pouco do que o Tatu aqui planeja para o podcast. O podcast vai continuar firme e forte, porém vamos ter algumas mudancinhas que eu estou organizando. Bom, jovem, o Tatu da Fruta podcast já tem 47 episódios publicados até a data de hoje, isso vai ser o 48. Já estamos alcançando a marca aí de quase 4.000 reproduções pelos dados do Anchor e do Spotify, né? O dado das outras plataformas Tatu não tem acesso, então acredito que já passou isso aí. Uma média de público interessante que me surpreendeu. Eu não esperava um alcance tão grande ali de um podcast nichado. Lógico que, por ser um podcast nichado, não é como o Papo Agro, do qual eu colaboro, o Agro Resenha, o Agro Depende. É um podcast iniciante, muito focado em fruticultura e na parte técnica, mas eu tenho tido vários podcasts que me deixam extremamente animados a continuar fazendo esse trabalho. E o bacana é que nós temos ouvintes basicamente do mundo todo. O grosso é Brasil, quase 20% dos ouvintes do Tatu da Fruta podcast está nos Estados Unidos e tem um pouquinho ali na Europa, principalmente Portugal. Lógico, pela língua vai ajudar. E a principal plataforma de reprodução é o Spotify, onde eu hospedo via Anchor e onde eu divulgo mais os links. Esse ano já está na meta, esse próximo ano, né, de divulgar mais as outras plataformas também, para crescer um pouquinho mais nos outros. Em relação a gênero, né, 85% de quem escuta o Tatu da Fruta podcast são homens, então estamos precisando de uma força da mulherada aí, escutar um pouquinho mais. E 40% da faixa etária ali que escuta são jovens como o Tatu, entre 28 e 34 anos, e o resto bem divididinho ali. Então precisamos distribuir melhor isso, principalmente na molecada, para que comecem direito na fruticultura. O bacana, e aí já não são dados que eu tenho pelo podcast, mas são dados dos feedbacks que eu recebo. Muitas das pessoas que escutam são neo-rurais. Para quem não está acostumado com esse termo, são pessoas que vieram da cidade e estão voltando para a terra, para assumir as fazendas da família, né? A gente viveu um êxodo rural aí, muitos avós, muitos pais criaram os filhos com base na fazenda, esses filhos foram para a cidade trabalhar uma ou até 2 gerações e estão voltando para as terras que possuíam, que a família possui, ou estão adquirindo novas terras para ter essa atividade, para viver da atividade rural. E muitos deles já vêm buscar a fruticultura porque é onde nós temos uma maior rentabilidade em pequenos espaços, principalmente quem está adquirindo terra nesse momento, na sua grande maioria está adquirindo pequenos sítios ou fazendinhas menores. Já começar com a fruticultura associada à olericultura ou outra atividade mais rentável é o que está acontecendo. O pessoal está vindo. Então, muito do público do podcast é esse pessoal que está voltando. Lógico que temos agricultores, pessoal que está mais tempo no ramo, vai escutando, sempre vem um podcast, sempre vem algum feedback desse pessoal do campo, que são feedbacks que eu valorizo muito, principalmente quando eu falo de uma técnica, vem alguma dúvida, e isso me ajude. Não que eu não valorize o feedback do pessoal que está começando, mas ter alguém que já está vivendo isso é muito bacana, e eu sempre estou valorizando isso aí. Em termos dos episódios mais ouvidos, a gente tem o episódio 2, né, que é o Fuja da Conta de Padaria. É um episódio que eu achei bem legal e comecei basicamente o conteúdo do podcast por ele. O primeiro eu mais me apresentei e falei das expectativas. É um podcast que eu acho que todos temos de escutar constantemente, para buscar essa questão de fazer um pouco melhor, fazer com mais cuidado as coisas, uma previsão bem melhor. Eu sempre me pego fazendo continha de padaria quando eu estou falando com os outros. E na hora do pega pra cá, na hora de começar a atividade, o buraco é um pouco mais embaixo. Depois, o outro episódio mais ouvido é o de prevenção de geadas, né? Como prevenir geadas, que foi um podcast bem no momento, né? No ano passado, o episódio 7, do qual aquela coisa louca, geada pegou todo mundo de surpresa e
eu aproveitei o momento para tentar colaborar e fazer um conteúdo interessante que ajudasse os agricultores. Tanto que é um podcast recorrente, volta e meia tem alguém mandando mensagem para mim aqui, e isso é bacana. O outro episódio, o terceiro mais ouvido aqui, é o De Volta para o Futuro, que é onde eu explico como fazer o planejamento, montar esse planejamento, sempre pensando no antes, durante e depois, que é a metodologia de planejamento que nós usamos. Então, nós pensamos sempre no depois, como eu vou comercializar, que tipo de fruta que eu quero. Depois eu venho para o antes, planejo com base no que eu quero lá na frente, e o durante é o que a gente está falando agora no conteúdo. E aí, como mais ouvidos, entra também os episódios de cultivos, né? Do abacateiro e do maracujazeiro são os de cultivo mais escutados, são os mais antiguinhos, vamos dizer assim. Mas são culturas que estão em alta também, o pessoal corre bastante atrás. São episódios que eu costumo ter feedbacks e são bem interessantes para eu estar gravando. É um desafio enorme resumir uma cultura, um cultivo, em 40 minutos, que são os episódios maiores. E aí, jovem, vai rodando os episódios, bem diversificado aqui os que... a variação da ordem dos mais escutados, né? Os de poda, como eu imaginei, estão lá em cima, estão começando, e isso me deixa feliz, que são assuntos que eu gosto, né? Então, os episódios de solo e poda são os temas que eu mais gosto de trabalhar dentro da fruticultura, e eles estão como os mais ouvidos. Isso me deixa muito feliz aí também, porque é um desafio resumir esses assuntos em episódios de 20 minutos, né? Isso é muito gratificante, essa escolha. Bom, já falamos do passado, o que vem para frente aí no Tatu da Fruta Podcast? A ideia para esse próximo ano de podcast é trabalhar um pouco mais entrevistas, né? Para isso o Tatu está buscando uma forma de contratar um editor para me ajudar, porque eu já descobri que edição não é a minha praia, é algo que toma um tempo e cada dia mais está difícil. Vocês viram que ultimamente o podcast deu umas falhadas aí ao longo da semana, e a ideia é que isso não ocorra para esse ano. Colocar o podcast também no YouTube, isso alguns ouvintes, alguns amigos do Tatu aí cobraram que faça isso, mesmo em áudio, porque eles preferem usar o YouTube para estar consumindo essa mídia, e quando der, lógico, eu gravo o Tatu aparecendo ali, e as entrevistas, né, com o pessoal, vai ficar gravado ali. Então a gente está nesse processo de organização. Continuar o nosso conteúdo, nós não acabamos solos. Toda a parte ainda de manejo de praga e doença, parte de colheita, pós-colheita. Tem muito assunto ainda para a gente falar, mas a ideia é que eu traga mais pessoas para estar contribuindo com essas conversas, contribuindo em termos de conteúdo. A grande coisa que eu mais gosto nos podcasts que eu escuto, e que não são poucos, é aproveitar a experiência de quem está sendo entrevistado. Então, a ideia é trazer isso aqui para o Tatu da Fruta Podcast. E para isso eu vou contar com a ajuda de vocês, jovens. Eu preciso de ajuda com temas, com entrevistados que possam estar colaborando, que vocês queiram vir para falar especificamente de fruticultura, da vivência, da experiência deles com fruta, com produção de frutas. E a gente tendo esse bate-bola, então volta e meia eu vou estar soltando uma caixinha de perguntas procurando entrevistados lá no Instagram. Seria muito interessante vocês ajudando, se não, como muitos já fazem, manda no direct, manda no WhatsApp. Nós temos os nossos grupos de fruticultura, né? Tanto no Instagram como no Telegram. Mande lá, fala, Tatu, entrevista tal pessoa, puxa tal tema. Já tem alguns temas que o pessoal foi pedindo, cultivo do figo, amora preta, tem goiaba, tem vários teminhas aí que já estão na lista para nós estarmos discutindo. E outra coisa que para esse ano vai sair também é uma biblioteca de fruticultura. A partir do Google Drive, o Tatu vai organizar alguns conteúdos básicos de várias frutíferas de manejo, todos de acesso grátis, né? Não vai ter nenhum livro escaneado ou pirateado que não pode ser transmitido dessa forma lá, mas que facilite para vocês, jovem, tá procurando esses assuntos. Às vezes eu falo, por episódio de Oliveira, já fiz alguns materiais, mostrei vários livros, mas será que tem algum material gratuito sobre isso? Então a ideia é que nós organizemos e que vocês contribuam também. Achou um material bacana? Manda para mim, manda pelo e-mail ou pelos grupos que eu vou organizando e disponibilizando no Drive para vocês. Tá joia, jovens? Então o episódio dessa semana eu atrasei ele hoje propositalmente para cair no dia 13, que é o aniversário do Tatu da Fruta, e para falar um pouquinho de como foi esse ano, que foi fantástico para mim. O podcast
estendeu minhas expectativas, me ensinou muito, porque eu tive de revisar e estudar muito dos conteúdos que eu falei aqui, então agregou demais para mim. E para falar para vocês que a ideia é que só melhore, mais conteúdo, coisas dinâmicas. Fechada? Então não esqueça, siga o Tatu no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Se precisar falar com a gente, nossa comunidade de fruticultura no WhatsApp e no Telegram, mande lá, senão manda e-mail, tá tudo na descrição do episódio aqui. E tendo mais conteúdo, demanda, só mandar. Fechou? Abraço e até semana que vem.